Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai dar início então à nossa quarta semana de estudos. Então pega lá teu livro didático, lá na página 27 e vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo sobre reprodução e vida. E aí a gente vai falar das infecções sexualmente transmissíveis. Anteriormente elas eram chamadas de DSTs, né? Mas agora a gente já sabe que elas são as ISTs. Eles mudaram a terminologia aí desses tipos de infecções. E daí, o começo lá da página 27 está falando, gente, que essas infecções elas não escolhem aparência, não escolhem classe social, idade, enfim, né? O gênero, não escolhem atividade profissional, ou seja, qualquer pessoa que tem relação sexual sem proteção está sujeito a contrair aí uma infecção sexualmente transmissível, tá? Por isso a importância do conhecimento, a importância de não se ter dúvidas a esse respeito, ou seja, sanar as dúvidas que se tem a esse respeito, tá? Para não ter relações sexuais e acabar transmitindo aí para outras pessoas ou contraindo, né, essas infecções, tá? Então é bem importante o conhecimento a esse respeito, tá? E aí com conhecimento saber qual a proteção adequada para se evitar, né? E aí, gente, por que eu falo isso? Porque grande parte dessas infecções não apresenta sintomas. Então, muitas vezes a pessoa tem a infecção, tem o agente transmissor, por exemplo, tem uma bactéria ou tem um vírus que ocasiona lá alguma dessas infecções e acaba transmitindo para outra pessoa sem saber, sem ter conhecimento, tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito dessas infecções sem preconceito para que a gente possa entender e evitar. Algumas lá são facilmente diagnosticadas e curadas, mas outras ainda não têm cura, né? Como é o caso da AIDS, então está falando sobre isso nesse primeiro parágrafo aqui da página 27. E aí a importância de se usar os preservativos, né? Que são as formas aí de se proteger mais eficientes que existem, tá, gente? Então, camisinha tanto masculina quanto feminina. Lembrando que camisinha masculina é oferecida nos postos de saúde de forma gratuita. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a sífilis. Tá lá na metade lá da página 27. E a sífilis é causada por uma bactéria, então o agente causador da sífilis é a bactéria Treponema pallidum e ela teve uma epidemia na Europa há muito tempo atrás, tá? Ela se alastrou, então eles chamavam lá como se fosse um castigo ou uma praga, tá? E aí com a descoberta da penicilina, que é um antibiótico, esses casos foram reduzidos, né, com esse tratamento que é bem eficaz, tá? Mas o que a gente precisa saber com relação à sífilis? Que é uma infecção grave, que pode ser transmitida sexualmente, já que estamos falando disso, né, ou durante a gestação de uma mãe contaminada para o feto, tá? E aí, gente, quais são os sintomas da sífilis? Então, o que acontece? O primeiro sintoma é uma ferida indolor, chamada cancro duro, no pênis, no ânus ou na vulva. E aí é a grande questão da sífilis, porque começa com uma ferida que não tem dor. E aí a pessoa observa essa ferida, depois de alguns dias essa ferida some. E aí a pessoa acha que está tudo beleza, né? Então a ferida sumiu, já era só uma ferida, já passou, já estou curado, mas não é assim que acontece, tá? Porque a bactéria vai permanecer no organismo. E aí a doença pode voltar em alguns meses e daí ela volta de uma forma mais grave, tá? Então pode lá
aparecer manchas avermelhadas pelo corpo, lesões graves na pele, nas mucosas e problemas neurológicos e cardiovasculares, tá? Então ela volta muito mais agressiva porque as bactérias continuam dentro do corpo, apesar das feridas terem sumido, desaparecido, tá? E aí, como essa ferida desaparece, o portador ele pode passar muito tempo transmitindo para outras pessoas, se ele tiver várias relações sexuais com pessoas diferentes, né? Ou enfim, um caso bem sério, porque a doença passa por períodos em que não há sintomas evidentes, como está retratando ali no texto do livro didático, tá? Então, por isso que é a importância lá de se usar preservativos e consultar um médico à medida que aparecem, né, algumas feridas no corpo, tá? Principalmente nos órgãos genitais, que nós estamos falando de ISTs, tá? E aí, a segunda infecção que trata o livro didático de vocês é o condiloma acuminado. Ele é mais conhecido lá como HPV, né? Fala-se HPV, mas o HPV é o nome do vírus, tá? É a sigla do vírus, que é o papiloma vírus humano. E aí, o que acontece lá? A maioria das infecções é assintomática também, então a pessoa muitas vezes tem a infecção e não sente, não sabe que tem. E quando tem lá os sintomas, né, a pessoa percebe lá que tem verrugas, e essas verrugas é que são chamadas de condilomas acuminados, que é o nome da infecção, tá? Então são as verrugas nos órgãos genitais. E aí é a mesma situação da sífilis, né? As verrugas podem ir regredindo, vão diminuindo com o tempo e a pessoa acaba não tratando, não indo investigar por que está com essas verrugas. E aí o grande problema é que ela, se não for diagnosticada, pode levar ao desenvolvimento de câncer, ou no colo do útero, no caso da mulher, ou no pênis, no caso do homem, tá, gente? Maneira eficiente de prevenir, então, também uso de preservativo sempre, com qualquer infecção, sempre uso do preservativo, mas no caso do HPV tem a vacinação. Então tem o Ministério da Saúde lá recomenda a vacinação. Nesse quadrinho lá no final da página 27 tem as explicações com relação à vacinação, beleza? Na sequência, lá na página 28, eu estou falando de blenorragia. A blenorragia é popularmente conhecida como gonorreia, causada também por uma bactéria, tá? E a característica mais fácil de ser reconhecida é o corrimento. Então, a gente já comentou que ter corrimento é normal, desde que o corrimento seja claro, não tenha um cheiro forte, né? E aí, nesse caso aqui, quando a pessoa tem a gonorreia, o corrimento tem pus. Então o corrimento é esbranquiçado, normalmente ele tem um odor muito forte. E aí a pessoa, quando vai urinar, ela sente uma ardência, tá? Então esses são sintomas da gonorreia, tá? Não quer dizer, gente, que a pessoa foi urinar e está ardendo, é porque tem gonorreia, tá? Então a gente está falando de um sintoma que é característico aqui, mas pode acontecer de outros tipos de infecções, né? Por exemplo, a pessoa tem uma infecção urinária, pode sentir ardência lá ao urinar, tá? Então vamos falar especificamente das infecções sexualmente transmissíveis, beleza? E aí, gente, o que acontece? É mais fácil de se perceber os sintomas no homem do que na mulher, tá? E aí, na mulher, por ser assintomática, na maioria dos casos, a mulher é que pode estar transmitindo sem ter conhecimento, né? A bactéria pode se espalhar e atingir outras partes do corpo, causando inflamações nas articulações ou nos órgãos, tá? Também tem tratamento, lembrando que bactéria, né? Tem tratamento, só que se não for tratado a tempo, a pessoa pode ficar estéril. Também pode ocorrer a transmissão de mãe para filho durante a gestação ou no momento do parto, ali, quando tem o contato, né? Aí o tratamento é feito sob
orientação médica com o uso de antibióticos. Lembrou a bactéria, uso de antibióticos, tá? Na sequência, tá falando da herpes genital, lá mais ou menos na metade da página 28, tá? A herpes genital é causada pelo vírus herpes simplex tipo 2, tá? Principalmente esse tipo de vírus. E quando se tem vírus, o que acontece? Muitas vezes não se tem os sintomas, não se manifestam os sintomas. Então, mesma situação, a pessoa pode estar lá com herpes e sair transmitindo sem saber, tá? Normalmente a gente associa herpes com aquela herpes labial, tá? Mas aqui é um outro tipo de vírus, tá, gente? Então, essa aqui é da herpes genital. E aí, quando a doença se manifesta, ocorre a sensibilização da pele, onde aparecem pequenas vesículas, então aparecem pequenas bolhas, tá? E aí formam feridas na região genital, porque essas bolhas acabam sendo lesionadas e vai formando ferida, tá? É uma infecção de difícil tratamento e o surgimento dos seus sintomas também está relacionado ao estresse. Então, às vezes a pessoa está estressada e daí surge lá as bolhas, desde que a pessoa esteja lá infectada com o vírus, tá, gente? Quer dizer que simplesmente vai aparecer do nada. E aí, na sequência, lá na página 28, está falando sobre a AIDS. A AIDS ou SIDA no Brasil, apesar de a gente utilizar essa sigla americana, né? É a síndrome da imunodeficiência adquirida e ela é causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, tá? Esse vírus, gente, então é assim, a pessoa pode ter o vírus, mas pode não ter AIDS, tá? Então a AIDS é quando a pessoa apresenta os sintomas, tá? Então assim, se ela tiver o vírus HIV, ela pode viver aí tranquilamente durante muitos anos, tá? Mas ela tem que tomar alguns cuidados para não transmitir esse vírus. E os cuidados a gente já sabe, que é sempre utilizando o preservativo, tá? E aí, a grande questão desse vírus é que ele ataca o sistema imunitário, que é o sistema de defesa da pessoa, então acaba deixando a pessoa vulnerável e a doenças que são oportunistas, então muitas vezes a pessoa fica debilitada e a doença vai agravando, né, porque a pessoa é acometida por outras doenças, tá? Então vamos seguir ali para vocês entenderem melhor. Então, no finalzinho, deixa eu ver onde está isso. 1900. No finalzinho lá da página 28, tá, gente? Tá falando ali, ó, que embora ainda não tenha cura, tem medicamentos que vão inibir a multiplicação do vírus no corpo, tá? O tratamento é gratuito pelo SUS, então, claro que precisa de um acompanhamento médico constante, porque a pessoa mantém o vírus no organismo, então ela não tem como eliminar o vírus. A gente sabe que não é uma doença que não tem cura ainda, mas tem esse tratamento paliativo que a gente fala, né? E aí lá na página 29, o que tem de importante são os sintomas, tá? Então os primeiros sintomas são parecidos com uma gripe. Por quê? Pensa lá que é o organismo reagindo ao vírus. Então os sintomas lá são febre, mal-estar, né? Então, reações normais lá da pessoa que tem um vírus, tá? E aí a situação é que na maioria dos casos os sintomas passam despercebidos, né? A pessoa acha que está só com um mal-estar e está com um HIV já. E aí a possibilidade de estar transmitindo para outra pessoa. Aí a segunda fase lá é a interação entre o sistema imunitário lá da pessoa e o vírus. Então os vírus vão sofrendo lá as variações, tá? O sistema imunitário também, enfim, vai durando muitos anos
e aí não tem sintomas que são característicos, cada pessoa vai reagindo de uma forma, tá? E o paciente é capaz de transmitir o HIV durante essa fase, mesmo se ele estiver em tratamento. Então, preservativo, né? E daí, com o tempo, o sistema imunitário da pessoa vai ficando deficiente, o organismo vai ficando fraco, vai diminuindo a quantidade lá dos glóbulos brancos, né, que são as células de defesa, os leucócitos, e aí, né, vai passando lá para a terceira fase, que a pessoa, então, debilitada, muito debilitada, apresenta lá febre, diarreia, suores noturnos, emagrecimento, e aí, como eu comentei com vocês, as doenças oportunistas podem acometer essa pessoa, tá? Nesse caso aí, caracterizando a AIDS. Daí nessa fase a pessoa pode apresentar doenças como hepatites virais, pneumonia, tuberculose, enfim, pode causar até a morte, dependendo dessas doenças oportunistas aí. Então é a terceira fase, quando está bem agravado o quadro da pessoa, tá, gente? Além das relações sexuais sem o uso da camisinha, o vírus pode ser adquirido com o uso de agulhas perfurantes por mais de uma pessoa. E aí a gente comenta lá das pessoas que são viciadas, tá? Que compartilham agulhas. A gente fala de transfusão de sangue contaminado, mas existem vários critérios aí adotados na transfusão de sangue para se evitar, tá? Então não é por causa disso que vai se diminuir aí a quantidade de doação de sangue. É importantíssimo que aconteça a doação de sangue. Existem vários exames que são realizados, tá? Para quando se precisa receber sangue, então a pessoa não vai receber sangue sem estar analisado se esse sangue está contaminado ou não pelo HIV, tá, gente? E na doação a mesma coisa, tá? As seringas, as agulhas são estéreis, não tem problema nenhum atualmente com relação a isso. Tá? Pode acontecer lá de uma mãe infectada passar por filho durante a gravidez, mas também são utilizados inúmeros procedimentos para se evitar no parto, e daí a questão da amamentação também, se a mulher não souber, né, que é portadora do HIV, pode passar na amamentação. Por instrumentos que cortam ou furam, que não estejam esterilizados e que estejam contaminados lá com o vírus. Então, só lembrando nessas situações aqui, tá, gente? Mas assim, aperto de mão, beijo, uso de talheres, toalhas, nada disso é procedimento lá de passar o contágio lá, tá? De se ter contágio. Nem pelo ar, nem uso de piscina, vaso sanitário, nada disso, tá, gente? Então é importante a gente falar sobre isso. Picada de inseto, não, tá? Porque às vezes a pessoa pensa, né, tem contato direto lá, não. Picada de inseto não transmite o vírus. Que mais? Suor, lágrima. E, claro, usando camisinha também não tem o contágio, beleza? Aí fala lá na continuação, deixa eu ver aqui, lá na página, vamos seguir, breve, não, página 29, no finalzinho da página 29, como surgiu a AIDS, tá? E aí vocês podem perceber nesse texto que está falando lá do continente africano, e por que tem esse texto aqui, gente? Existe muito preconceito falando de o ser humano então teve relação sexual com um macaco, se esse vírus veio do macaco. E aí, gente, foi testado, tá? E foi percebido que seria uma mutação, o HIV seria uma mutação de um outro vírus chamado CIV, tá? E que é encontrado em chimpanzés e no macaco verde africano. E na verdade, assim, a ideia é que se tenha sido transmitido, por quê? Porque essa comunidade ali local tinha contato com esses macacos e daí eles tentavam domesticar, eles caçavam, eles manipulavam a carne, eles se alimentavam da carne desses animais, tá?
E aí, muitas vezes, a carne mal cozida poderia estar infectada, tá? E daí eles poderiam ter adquirido o vírus nessa situação aí da carne contaminada, tá bom, gente? Ou então por arranhaduras ou mordidas desses tipos de marca que tinham o vírus lá que sofreu uma mutação, tá bom? O primeiro caso no Brasil lá foi confirmado em 1982 e desde essa época há muito estudo a respeito, porém ainda nada relacionado à cura, tá, gente? A gente só não pode ter preconceito, a gente precisa ter conhecimento, ok? Para qualquer uma dessas infecções aqui, lembrando que sempre a melhor ação é utilizar o preservativo quando se tem relação sexual. E aí, tarefinha básica, tá? A gente conversa um pouco melhor sobre esses conteúdos e tira as dúvidas de vocês. Pode ser no WhatsApp, pode ser na live, sem problema nenhum, tá? E a tarefa que eu conto com vocês para realizar no livro didático, página 30, e no livro de atividades, página 12 até a 16, beleza? Então, bons estudos e até a próxima!